Morte acaba de ser confirmada e eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que abalou as estruturas da política brasileira de Brasília. Eu vou explicar absolutamente tudo o que acabou de acontecer, tudo que foi confirmado aqui após essa tragédia, gente, tá? Realmente foi uma tragédia fatal e letal que acabou de ser confirmada. Eu vou trazer essa informação completa nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Outra bomba, gente, tá? Jornalista da Globo acaba de confirmar notícia terrível sobre Lula da Silva, gente, tá? Jornalista da Globo entrou em desespero, gente, tá? Jornalista da Globo em desespero acaba de confirmar notícia terrível sobre Lula da Silva, e eu vim correndo aqui trazer essa informação porque é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo aqui agora neste exato momento. E também, gente, tá? Agora há pouco o ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar decisão bombástica sobre Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Agora, neste exato momento, Alexandre de Moraes acaba de tomar decisão bombástica sobre Bolsonaro e essa informação também é de muito interesse de todos vocês. Afinal de contas, o que é que o Alexandre de Moraes acabou de decidir? Será que é notícia boa? Será que é notícia ruim? Essa informação também vai estar aqui nesse boletim, gente, tá? Resumindo para vocês, gente, clima tá extremamente tenso na política e eu vou explicar absolutamente tudo para vocês. Rapidinho, antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam de se inscrever, porque eu tô vendo que tem muita gente que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, inclusive agradeço imensamente a presença de cada um de vocês que estão sempre passando por aqui, prestigiando aqui o nosso trabalho, que a gente faz com muito amor e carinho. A gente sempre procura trazer notícias checadas para que vocês não consumam fake news e, claro, gente, tá? Notícias de altíssima qualidade. É o que você sempre encontra quando você abre um vídeo do canal Fabiana Cardoso. Então, carinhosamente convido todos vocês a fazer parte aqui da nossa família, lembrando que é totalmente gratuito, é rápido, fácil, automático, não paga absolutamente nada. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se, ou vai estar de cá ou tá de cá. É só você fazer isso aqui, ó, clicar em cima, na hora. É automático, não precisa fazer mais nada. Clicou, do jeito que tá aqui que eu mostrei para vocês, já vai estar automaticamente e gratuitamente inscrito aqui no nosso canal e sejam muito, muito bem-vindos a fazer parte aqui da nossa família. Vamos lá, gente, porque aqui agora a notícia não é boa pro Lula. Ao que tudo indica, a vida do Lula nessa campanha eleitoral, nessa eleição, não vai ser nada fácil. Oposição aciona o Tribunal de Contas da União contra gastos de publicidade do governo em ano eleitoral. Porque, gente, se a oposição não fizer isso aqui, o Lula vai torrar o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã. Tem que parar esse homem. Porque, gente, é impressionante o que o Lula tá gastando no nosso dinheiro para se perpetuar no poder. Alguém tem que parar esse homem. E tá aqui. O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado e coordenador da pré-campanha do Flávio Bolsonaro à presidência, pediu nesta última terça-feira ao TCU que investigue supostas irregularidades nos gastos com publicidade institucional no governo Lula, do PT, em ano eleitoral. Parece que o Lula está gastando muito além do que ele poderia gastar. A representação apontou indícios de extrapolação no limite legal e desvio de finalidade por parte da Presidência da República e da Secretaria de Comunicação da SECOM, do Sidônio, né? Segundo o senador, até dia 18 de junho, os empenhos com publicidade institucional em 2026 já somam... Meu Deus, não, isso não pode ser verdade. 785... O Lula já torrou quase 1 bilhão. Eu tô chocada com isso aqui, gente. O Lula realmente tá desesperado para se perpetuar no poder. Meu Deus do céu, gente. Tudo dinheiro nosso que poderia estar indo aí, ó, sendo utilizado, poderia estar sendo utilizado para construir escolas, construir hospitais, casinhas populares para distribuir para famílias carentes, cestas básicas, remédio para o SUS, UTIs, hospitais aí em municípios que nem UTI tem, e o Lula torrando nosso dinheiro fazendo propaganda. Meu Deus do céu, gente. Será que os petistas dormem com a consciência tranquila quando vê uma notícia como essa aqui? 785
Até agora. Isso aqui até agora. Só em 2026. Gente, isso aqui é muito dinheiro. Vocês têm noção de quase R$1 bilhão o Lula torrando para fazer propaganda? É surreal isso aqui, gente. Eu fico furiosa. Como é que a gente não fica furiosa com uma coisa dessa? Atendimento no SUS, uma porcaria. Você chega numa farmácia popular procurando remédio, não tem. Aí o seu filho passa mal, precisa de uma UTI, caso de vida ou morte lá no hospital, não tem UTI. E o Lula torrando R$1 bilhão. Quase R$1 bilhão. Com propaganda, gente. Com publicidade, meu Deus. E aí, petezada? Os petistas, será que tem algum... Eu sei que tem petista que acompanha o nosso canal. Vem cá pra xeretar, pra ver o que a gente tá falando. Aqui eu vou falar com petista. Você aí, petista que tá me assistindo. Você dorme com a consciência tranquila que você fez o Hélio, votou no Lula, pediu voto pro Lula. É isso aqui que você queria? O Lula torrando o nosso dinheiro como se não tivesse amanhã? Você dorme com a consciência tranquila? Graças a Deus essa culpa eu não carrego. Nem eu e nem minha família. Graças a Deus aqui ninguém votou no Lula. E agora, gente, jornalista da Globo entra em desespero, tá? E acaba de confirmar uma tragédia pro Lula, gente, tá? Jornalista acaba de confirmar uma notícia que é considerada uma tragédia pro Lula. Ao que tudo indica, as previsões do Lula vão se concretizar para desespero dele, né? Porque o Lula tá desesperado com a possibilidade de Donald Trump interferir nas eleições aqui no Brasil. E ao que tudo indica, parece que Trump realmente tem intenção de interferir nas eleições aqui no Brasil. Trump publicou uma postagem indicando que pretende interferir nas eleições do Brasil, se colocando como líder de uma nova corrente política. Vejam o desespero dos jornalistas ao revelar que parece que Trump realmente vai interferir nas eleições do Brasil. O Lula, gente, deve estar desesperado, deve estar desnorteado. Eles não fazem ideia dos planos de Donald Trump. Vocês vão assistir e vão ver. Vejam o desespero. Vou fazer uma transição aqui porque eu quero te ouvir sobre um outro assunto importante. Uma postagem de Donald Trump hoje indicando que ele pretende sim se meter... Vou fazer uma transição aqui porque eu quero te ouvir sobre um outro assunto importante. Uma postagem de Donald Trump hoje indicando que ele pretende sim se meter na eleição brasileira de outubro. E não é a primeira sinalização nesse sentido, né, Pontual? Exatamente, Renata. Hoje, em sua rede social, Donald Trump republicou uma reportagem que atribui a ele próprio resultados eleitorais na América Latina. A matéria lista os 8 países atualmente governados pela direita e fala em alinhamento com os ideais trumpistas, como nacionalismo econômico, segurança das fronteiras, antissocialismo, entre outros. O texto coloca Trump como líder de uma nova corrente política. A reportagem ainda destaca a eleição presidencial de outubro no Brasil, como o próximo grande teste de Trump, após vitórias conservadoras na região. Diz que seria a disputa mais importante do hemisfério e que o processo eleitoral brasileiro tem sido alvo de intenso debate sobre a integridade do sistema de votação. Na semana passada, Trump já tinha dito que o Brasil se tornou politicamente perigoso e que considera o presidente Lula muito volátil, depois que os dois líderes se encontraram às margens da cúpula do G7. Na ocasião, Lula respondeu falando para o norte-americano não se meter no pleito nacional. Lembrando que no mês passado, Trump recebeu Flávio Bolsonaro na Casa Branca e poucos dias depois, os Estados Unidos sugeriram um tarifaço de quase 40% aos produtos brasileiros, Renata. Pontual, muito obrigada, bom descanso para você. Aí, gente, tá o nível do desespero, né? Vocês viram nitidamente. Brasileiro. Por que eu parei aqui nessa tela, gente, tá? Vejam aquela frase, aquela ali, ó, a frase de cima aqui, ó. Ó, próximo grande teste é o Brasil. Então, segundo, né, uma publicação retuitada repostada por Donald Trump, próximo grande teste de Donald Trump será o Brasil, porque o Donald Trump está tendo vitória por onde ele passa, né? Aonde tem um candidato de direita que é candidato, que tem o apoio de Donald Trump, esse candidato está vencendo. Tanto é que a direita está fazendo uma varredura na América Latina e na América do Sul. Os candidatos apoiados por Donald Trump estão
todos vencendo a esquerda, estão derrotando a esquerda e fazendo uma limpa na América Latina. Recentemente aí foram 4 ou 5 eleições que o Donald Trump apoiou o candidato de direita e todos tiveram vitória. Todos tiveram vitória. Né? Recentemente agora na Colômbia, tem lá no Peru, que a candidata lá tá 99% lá já garantida. Tem outros aí, né, no Chile. Tá aí, gente, tá lá na Bolívia, com Rodrigo Paes. É isso, gente, tá? Donald Trump apoia e o cara ganha. E qual que é o grande desespero do Lula aqui? É essa frase, próximo grande teste. Então, ao que tudo indica, o próximo grande teste de Donald Trump será o Brasil. Ou seja, o próximo alvo de Donald Trump será o Brasil, pode ser o Brasil. Esse é o desespero, porque o Donald Trump, ele apoiou todos esses outros candidatos aqui na América Latina, todos venceram. E o desespero do Lula é, se Donald Trump declarar apoio a Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro ganha grande munição de ter um apoio, gente, do presidente dos Estados Unidos. Isso é uma munição sem precedentes. E o Lula sabe que o apoio de Trump para Flávio Bolsonaro tem um impacto gigantesco na campanha do Flávio. Pensem, gente, tá no desespero que deve estar Lula da Silva. Vocês viram o desespero aqui dos jornalistas? Isso aqui é tudo esquerdista, ó. Para eles aqui, eles querem o Lula na presidência, porque o Lula jorra milhões dessas mídias esquerdistas. Desespero tomou conta do Congresso, do Palácio do Planalto. Desespero tomou conta do Palácio do Planalto, do governo Lula, da esquerda, do PT e principalmente do Lula, gente, tá? Lula, segundo informações aí preliminares, tá extremamente preocupado com essa publicação do Donald Trump nas redes sociais, indicando que ele ajudou esses outros candidatos, né? Agora, o próximo grande teste para o Donald Trump pode ser exatamente o Brasil. Donald Trump, então, pode interferir na eleição no Brasil e apoiar Flávio Bolsonaro. Aí, gente, aí o Lula surta de vez. Vamos lá, porque tem mais. Inclusive, só para lisura da informação, você sabe que eu gosto sempre de trazer a fonte, né? Trump compartilha artigo que cita eleição brasileira como próximo desafio. Então, Trump compartilha artigo, né, que está sendo interpretado como o próximo alvo de Donald Trump. Donald Trump ajudou os outros candidatos e parece que o próximo alvo é o Brasil e, ao que tudo indica, ele deve sim declarar apoio explícito a Flávio Bolsonaro. Pode ser um dos motivos, né, pelos quais o Donald Trump andou aí cutucando, né, dando umas caneladazinhas no Lula, né, recentemente. Aí foi lá no G7, depois uma entrevista que ele concedeu, né, dizendo que, ó, Lula pra mim nem fede nem cheira, nem me lembro. Basicamente ele disse que nem lembra que Lula existe. Tá aí, gente, tá? As coisas começam a fazer sentido. E agora, gente, Alexandre de Moraes acaba de tomar decisão sobre Bolsonaro. Moraes dá 48 horas à PGR para opinar sobre arma que pode afetar a prisão de Bolsonaro. Agora é que são elas, gente, tá? Agora eu quero ver o que é que esses dois vão fazer. Porque, assim, eles sempre decidem juntos, né? Unha e carne. Muitos interpretam que aqui é unha e carne. Ontem à noite eu trouxe informação para vocês de que o governo americano mandou recado, né? O Eduardo Bolsonaro teve várias reuniões lá com autoridades do governo americano. E ontem à noite o SBT News revelou a notícia de que, a depender da decisão que o Moraes tomar, ele pode ser sancionado com a Lei Magnitsky novamente. Se você não assistiu, assista, gente, tá? O último vídeo, acho que foi o último vídeo que eu postei aqui ontem no canal. O último vídeo que eu postei aqui ontem no canal, se não foi o último, foi o penúltimo, eu não me lembro, gente. Uma memória não é muito boa. Eu postei, gente, tá? Que o governo americano, tá? Confirmou que se Alexandre de Moraes mandar o Bolsonaro de volta para a prisão, de volta para a cela, para regime fechado, o governo americano pode sim, isso pode ser um motivo
Pode ser um motivo que o governo americano pode aplicar a sanção Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes novamente. Eu expliquei tintim por tintim essa bomba num boletim que eu publiquei ontem aqui nesse canal para vocês. Agora é que são elas, né? Agora eu quero ver qual que vai ser a decisão aqui desses dois. Paulo Gonet já deve estar sabendo dessa notícia, porque amplamente o Eduardo Bolsonaro publicou 2 vezes nas redes sociais dele. Sim, eu tive encontro com autoridades dos Estados Unidos, fui sim para pedir a Lei Magnitsky, o retorno da Lei Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes. Ele deixou bem claro que não está com medo de ordem de prisão, de nada. Ele foi lá, ele e o Paulo Figueiredo, também para pedir a reaplicação da Lei Magnitsky de volta no Moraes. E o SBT News entrou em contato com agentes lá do governo americano e perguntou: isso é verdade? Mas o que o Moraes pode fazer ou fez que pode acontecer uma Lei Magnitsky? Aí o colunista do SBT News perguntou: se o Moraes mandar o Bolsonaro de volta para a cadeia, para a prisão, isso é o motivo para ele ser sancionado pela Lei Magnitsky? E a resposta do governo americano foi que sim. Se o Moraes mandar o Bolsonaro de volta para a prisão, em regime fechado, esse sim seria considerado motivo suficiente para que ele fosse sancionado novamente com a Lei Magnitsky. Ou seja, o governo americano mandou um duríssimo recado para o ministro Alexandre de Moraes. O que é que vocês acham que vai ser a decisão dele? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? E agora, gente, não trago notícias boas, gente, tá? A política brasileira está de luto neste dia de hoje. Eu posso confirmar para vocês com toda certeza. O que aconteceu aqui, gente, foi uma tragédia sem precedentes. Uma mulher linda, gente, tá? Inteligente, deputada estadual Graziele Machado, morre aos 45 anos em Campo Grande. A mulher, gente, linda, muito bonita. Teve um fim trágico, gente, tá? Eu vou trazer aqui uma possível causa da morte que eu fiquei, assim, estarrecida. Mas primeiro vamos entender o que aconteceu. A ex-vereadora de Campo Grande e ex-deputada estadual Graziele Salgado Machado morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 45, gente, muito nova, gente, tinha toda uma vida pela frente. Ela estava internada havia 2 dias no hospital de Cassens, na capital, né? E aqui a causa da morte não foi divulgada, mas existe uma suspeita. E é isso que eu fiquei estarrecida. Deixa eu trazer aqui essa matéria também, que está trazendo alguns detalhes mais importantes. Então, a causa da morte não foi divulgada e ela, inclusive, está aqui. É aqui. Ó. A morte da ex-vereadora e ex-deputada estadual Graziele Machado, aos 45 anos, nessa quarta-feira, pode ter uma causa: contaminação de camarão contaminado pela bactéria Salmonella em Campo Grande. Gente, ela pode ter sido contaminada por uma bactéria de um camarão que ela comeu. Nos bastidores, amigos próximos citam que a filha do deputado, inclusive, gente, tá? Ela é filha de um deputado do PL, Londres Machado. Amigos próximos citam que a filha do deputado Londres Machado teria passado mal após comer o crustáceo há 2 dias. Assim que ela comeu, ela começou a passar mal. Então eles estão ligando essa questão à causa da morte dela. Há 2 dias. Então, horas depois, ela foi hospitalizada com um quadro alérgico. A informação inicial é de que a causa da morte se deu por infecção generalizada, porém não confirmada pelo hospital da Cassens, onde a paciente estava. Apesar de todo o amparo médico, a vítima faleceu nessa madrugada. Ela era filha, gente, tá, do deputado Londres Machado, filha do deputado estadual Londres Machado, do PL, líder do governo na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. E da ex-prefeita de Fátima do Sul, né, Hilda Salgado. Então, é filha de políticos, né, de raiz, muitos anos enraizados na política brasileira.
Então, filha de parlamentar do PL não resistiu, após 2 dias veio a óbito, morreu. Eu fiquei consternada com isso aqui, gente. Então, uma mulher linda, jovem ainda, 45, tinha tanto tempo pela frente. Salmonela, meu Deus do céu. É chocante, não é, gente? É chocante. Que Deus conforte o coração dos familiares, dos amigos, e que Deus a receba de braços abertos. Como vocês bem sabem, o ministro Gilmar Mendes foi encurralado por uma jornalista ali dentro do Roda Viva, né? Principalmente com relação à questão da divulgação, né, das agendas. Por que ministros da Suprema Corte, por que autoridades de Brasília têm essa mania, né? Porque eles são funcionários públicos, recebem dinheiro público. Por quê? Agenda tem que ficar sob sigilo. O que é que eles tanto tentam esconder? A jornalista fez essa pergunta, ele deu a resposta dele, aí a nossa queridíssima Marina Helena descobriu e revelou uma bomba, gente, tá? Marina Helena diz que o STF está com medo. Marina Helena diz que ministros estão com medo. Agora, medo de quê, Fabiana? É bombástico, gente, tá? Agora vocês vão entender o motivo por que os ministros não revelam, não deixam as suas agendas públicas, né, de tudo que eles fazem, quando que eles recebem, né, pelos eventos, pelas palestras que eles dão fora, né, do STF, as suas agendas. Por que eles nunca mostram, né, publicam, deixa público para todo mundo ver, para todo mundo checar, para todo mundo visualizar? Por que o desespero? Por que o medo? Marina Helena diz que eles estão com medo. Medo de quê? Vocês vão descobrir agora. Um vídeo bombástico. Bom, quanto a agenda, a minha é pública, eu não tenho a menor dificuldade. Não cadeta, ministro. Poxa vida, olha, todo mundo que foi fora de Lisboa me encontrou lá. Não, mas cadeta. E certamente não era lá que eu ia me esconder. Gente, olha, eu vou falar. Até quando que a gente vai aguentar esse tipo de coisa, né? Ele claramente ali, ele tira um sarro com a nossa cara, né? Quem quiser me encontrar pode ir no Fórum de Lisboa e certamente não é lá que eu vou me esconder. Ele fala assim, numa boa do Gilmar Palusa, né? Aquele encontro ali do lobby, o maior encontro de lobby do país, né? Patrocinado por um monte de empresário, que tem um monte de processo, não só no STF, mas também no STJ, que vão pra ali e financiam, assim como a gente soube que fez o Banco Master, né? Aquele regabofe de uísque ali, Macallan, que tava todo mundo ali, né? O Andrei Rodrigues, o Paulo Gonet, Alexandre de Moraes, e assim sucessivamente. Então, assim, gente, o que é isso? É um escárnio. A pergunta é muito simples. Qualquer servidor público tem que ter agenda pública, dizer com quem que se encontrou e o assunto que foi tratado. Só que isso aí no Brasil virou palhaçada, né? O tanto que o ministro ri da cara da jornalista, né? Ele riu da cara da jornalista. E, portanto, de todos nós, os brasileiros, com essa piadinha fajuta. Porque a minha agenda lá é pública. Só não tá todos os encontros que a gente realmente gostaria de saber, né? Esses não são públicos. E o que a gente sabe é que isso acontece o tempo inteiro. Então, assim, é uma risada. Olha, o servidor público, ele tinha que estar ali sim, entender quem é que apareceu, quando, qual o assunto que foi tratado, mas a gente está vendo que o Banco Central teve reunião que não estava na agenda, que Luiz Inácio da Silva teve encontro com o Vocário que não estava na agenda, a gente está vendo aí os ministros supremos têm encontro o tempo inteiro, nada na agenda, mensagens trocadas, e assim sucessivamente. É um escárnio total. A maneira... Vocês viram como ele estava nessa entrevista? Sinceramente, se comportando ali? Ele realmente se acha o último biscoito do pacote, como quem diz assim, eu que mando aqui, nisso aqui, em tudo. Porque mesmo, no Supremo Tribunal, é ele que manda. E quem manda no país é o Supremo Tribunal Federal. Logo, quem é que manda no nosso país? Então ele vai ali com a maior tranquilidade. E eu fiquei bastante preocupada quando ele falou do André Mendonça. Teve 2 momentos ali que eu achei bastante críticos. Um vai aparecer aí ainda, que é quando ele fala da questão da delação, do Vocário e tal. Mas teve um outro em que ele fala, olha, o André Mendonça teve uma conversa aí esquisita. Porque parece que o advogado do Vocário procurou o ministro para levar uma delação. Ele não pode ter acesso a isso, né? Porque o relator do caso não pode investigar. Mas peraí, e o Alexandre de Moraes, ministro? O Alexandre de Moraes, a gente viu ali ele conduzindo inquérito. Ele tá falando isso, olha, o André Mendonça é o relator, ele não pode conduzir o inquérito. Muito bem, e o Alexandre de Moraes? O que você me diz de toda a farsa da trama golpista? De todos aqueles... A gente viu, inclusive com o Mauro Cid, que era o delator ali, ele coagindo o Mauro Cid. Aí pode, ministro? Aí tá tudo certo? E o André Mendonça, sabiamente, já disse, eu não tive acesso a nenhuma delação. Me procuraram com um papo esquisito e eu mandei correr. Foi isso que ele disse, ali no confronto com o Gilmar Mendes. Mas o Gilmar Mendes já tá procurando, já tá querendo dizer isso. A gente sabe disso, ele tá procurando como anular tudo.
É inacreditável, embaixo do nosso nariz. E ele fala isso. Ele fala isso no Roda Viva, ele fala isso na lata do André Mendonça, naquele julgamento que ele trouxe do nada pra mandar o pai do Vocaro pra casa, que a gente ficou aqui com calafrio achando que podia ser que o Nunes Marques acompanhasse ali. Então, é isso. O Gilmar olha e ri da nossa cara. Ele ri da nossa cara com um sorriso de quem manda no país sem nunca ter tido sem nunca ter precisado pedir um voto. Porque você acha que Gilmar Mendes sai na rua? Você acha o brasileiro quando vê Gilmar Mendes? Aliás, aquele negócio ali do STF mostrou claro. Qual é o ministro do Supremo mais odiado pelos brasileiros? De acordo com as pesquisas, é o próprio Gilmar Mendes. Então ele vai lá pra fora, né? Ele agora tá indo pra Lisboa porque tá mais difícil ir pros Estados Unidos e tal. Mas ele vai lá pra fora, pra poder jantar, andar nas ruas, ainda assim. Ó, ele não fica em paz não, né? A gente viu ali o Sérgio Tavares, né? Indo ali atrás do ministro, perguntando várias coisas. Então assim, não é fácil a vida dele, mesmo fora do Brasil. Mas o custo é baixo, né? Para quem consegue mandar em todos nós, como diria a ministra Carmen Lúcia, mais de 200 milhões de pequenos tiranos aí, sem um voto, sem se dar o trabalho de ter aceitação pública, sem se dar o trabalho de correr para pedir voto, sem se dar o trabalho nenhum, sem nenhuma legitimidade. Manda e desmanda no país. É impressionante, gente. Sem receber um voto sequer, o cara manda e desmanda no Brasil. E ele tem essa convicção de que é o todo-poderoso, que ele é o intocável. E realmente, gente, tá uma coisa que me chocou ali durante aquela entrevista. Ele ria da cara das jornalistas o tempo inteiro. As jornalistas estavam ali, gente, se esperneando, se descabelando, tá? Encurralando o ministro, tentando encurralar o ministro, né, Gilmar Mendes. E o tempo todo aquelas respostas, aquelas patifarias de resposta, né? Rindo na cara das jornalistas. Mônica Bergamo sabonetando, né? Como sempre. Quando chega ali na frente dos bambambam, a perna treme, né, Mônica Bergamo? Que uma coisa é você falar na Band News, outra coisa é você falar na Folha de São Paulo, outra coisa é tá na frente do intocável, né? Amarelou, Mônica Bergamo amarelou durante aquela entrevista, né? Eu achava engraçado que, assim, ela falava em autoridades, líderes, gente ligada ao Lula, envolvido no escândalo do Banco, mas em nenhum momento ela citou que o Moraes, que o Toffoli estavam envolvidos. Interessante, né? A forma com que esses jornalistas ficam na frente dos intocáveis, dos ministros da Suprema Corte. Mônica Bergamo foi uma decepção. Mas também dali não pode esperar nada, né, gente? Mas, assim, é disfarçatez, né, gente, tá? Eles se acham intocáveis, impunes, eu posso fazer o que for, eu posso ajudar a blindar um ministro aqui, acolá. Eles sabem que nada vai acontecer, não existe uma corte acima do STF. Quem vai julgar o STF? PGR. Esse PGR, que inclusive, segundo aí a imprensa, já teve negócios, já foi sócio do Gilmar Mendes. Vocês acham que o PGR vai dar um passo contra o ministro Gilmar Mendes, ou o ministro Alexandre de Moraes, ou quem quer, qualquer que seja o ministro? Claro que não, gente. Ou seja, eles sabem que vão sempre ficar impunes, que são realmente intocáveis. Pelo menos essa impressão que a gente tem a impressão que eles têm. Marina Helena fez um belíssimo comentário de encontro àquilo que eu sempre venho repetindo para vocês aqui no canal. Tudo que a Marina Helena disse aqui é exatamente tudo que eu venho falando. O jornalista Silvio Navarro também fez um comentário também nesse sentido. É impressionante a disfarçatez, a cara de pau, de rir. Eles riem da situação. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, ano que vem o Senado Federal pode ter um novo formato, né? E será que esse sorrisinho do Gilmar Mendes vai continuar no ano que vem? Porque o plano, vocês lembram da fala do Bolsonaro lá, naquela manifestação? Me deem 50% do Congresso Nacional que eu mudo o destino do Brasil. E vocês sabem do que o Bolsonaro estava falando. Eles sabem do que o Bolsonaro estava falando. Tanto é que eles derrubaram o Bolsonaro. Mas ressurgiu aí o Flávio Bolsonaro. E se o Flávio Bolsonaro for eleito presidente da República, ou se, pior ainda, se o Congresso, se a oposição, se o Bolsonaro, se o Flávio Bolsonaro, se eles conseguirem eleger o número maior de senadores, eles podem colocar o Rogério Marinho como presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, e com a maioria do Senado Federal, gente, aí sim, eu acho difícil esse sorrisinho aqui, ó,
esse sorrisinho está aqui na cara do ministro Gilmar Mendes. Se a oposição, se o Bolsonaro fizer a maioria de senadores no Senado Federal, eles sabem que o estrago pode ser feito. Preciso nem dizer o que, né? Pra vocês. Vocês são inteligentes, gente, tá? O que eu gosto aqui desse canal é que aqui tem muito inscrito inteligente. E vocês sabem o que pode acontecer com a oposição tendo o maior número de senadores lá dentro, né? Do Senado Federal. Vocês sabem, né? Quero ver, vocês sabem, né? Coloca aqui embaixo nos comentários. O que é que vocês acham que vai acontecer? Coloca aqui embaixo nos comentários. Vamos lá, gente. Senador da República, Carlos Viana, ex-presidente da CPMI do INSS, que partiu para cima de vários aliados do Lula, soltou mais uma bomba atômica. E o desespero tá tomando conta do PT, do Lula e da esquerda. Calma que vocês vão entender. Um homem que roubou milhares de aposentados e sumiu. Eu prendi esse homem ao vivo durante a CPMI do INSS e hoje ele está foragido. Carlos Roberto Ferreira Lopes, o famoso mão preta do INSS, presidente da Conafer, apontado pela investigação como peça central de um esquema bilionário contra aposentados brasileiros. E eu nunca vou esquecer aquele depoimento. Contradição atrás de contradição, omissão, resposta incompatível, mentira, até que chegou um momento em que não dava mais. Ali mesmo, durante a sessão da CPMI, eu determinei a prisão dele. Mas sabe o que aconteceu, gente? Pagou fiança, saiu pela porta da frente. Depois disso, a Polícia Federal foi até a casa de uma suposta namorada para cumprir mandado de busca e apreensão. No dia seguinte, ela foi encontrada morta. Mais um episódio cercado de mistério. Em um caso que já revolta o Brasil inteiro. Hoje, a Justiça procura e o Brasil pergunta como alguém apontado em um esquema bilionário simplesmente desaparece. Porque nós não estamos falando de um golpe pequeno, não. O esquema causou mais de 6 bilhões de prejuízo. Dinheiro de aposentados, de pensionistas, dinheiro de gente humilde. E a investigação aponta coisas absurdas. Assinaturas falsas, documentos falsos, beneficiários fictícios, descontos sem autorização, idosos sem roubado, sem nem saber. E olha o tamanho disso. Nos últimos anos, os descontos ligados à Conafer cresceram 790 vezes, enquanto milhões de aposentados lutavam para comprar remédio. O esquema movimentava milhões. E sabe o que é mais revoltante? Mesmo depois da prisão, mesmo depois das operações, mesmo depois de tudo vir à tona, o principal nome da Conafer continua foragido. Então eu faço uma pergunta simples às autoridades brasileiras. Onde está o mão preta do INSS? Quem está protegendo? Quem deixou escapar? Porque o aposentado não pode fugir da conta de luz, não pode fugir do remédio, não pode fugir da fome, mas quem roubou bilhões consegue desaparecer do mapa. Quem roubou aposentado tem de responder. E a Polícia Federal precisa encontrar esse foragido. É muito grave isso aqui, né, gente, tá? O poderoso da Conafer, o mão preta, gente, tá? Ele sim, Carlos Viana, deu voz de prisão, ele foi preso pela Polícia Legislativa, pagou fiança, saiu e tomou Doril e sumiu. Simplesmente sumiu. Mas o caso mais cabuloso em toda essa história, gente, é o seguinte: ele esteve na casa da namorada, no dia seguinte, essa namorada foi encontrada morta. E muita gente se questiona até hoje. Será que foi uma queima de arquivo? Será que essa mulher sabia muito? Será que ele se abria com essa namorada? Será que ele contava, né, os desvios, a roubalheira, as fraudes? Será que ele contava alguma coisa para essa namorada? Será que ele enviava algo comprometedor para o celular dessa namorada? Será que ele entregou algum documento, né, que pudesse ser usado contra ele para essa namorada? Será que essa namorada sabia de muita coisa, podia entregar alguma coisa para a Polícia Federal, poderia ser usada pela Polícia Federal, poderia colaborar com a Polícia Federal? Gente, a grande dúvida é: será que foi queima de arquivo? Será que apagaram essa mulher? Porque assim, gente, muita coincidência. Esse cara vai para a CPMI, recebe voz de prisão, é preso, é solto, dias depois vai para casa da namorada e no dia seguinte essa namorada morreu. Caso cabuloso, gente, tá? Da CPMI do INSS. E agora eu faço para vocês inscritos aqui nesse canal a pergunta que o senador Carlos Viana tá fazendo. Será que alguém ajudou ele a fugir? Esse homem hoje é declarado foragido pela Polícia Federal. Ele teve prisão decretada, é considerado foragido, ele fugiu. Será que alguém ajudou? Será que alguém está financiando esse cara?
Será que alguém está ajudando esse cara financeiramente? Será que ele guardou muitos milhões e está usufruindo desses milhões que foram roubados dos velhinhos do INSS? São muitas perguntas que exigem respostas. Impressionante, gente, tá? É impressionante. Conafé. Escândalo de corrupção, gente, tá? Escândalo de corrupção, meu Deus. Meteram a mão, saquearam os velhinhos durante o governo Lula. Saquearam os velhinhos do nosso país, acamados, doentes, principalmente durante esse desgoverno Lula da Silva. Chocada, gente. E aí, vocês acham que alguém tá ajudando o Mão Preta, foragido? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês.